mesmo, né? Então, espero que vocês curtam esses últimos minutos que nós vamos passar juntas, porque ainda há muito do que se falar sobre saúde. Esse bate-papo nós temos como, eu vou colocar como tema, tá? Como profissionais multidisciplinares podem contribuir para a transformação de mulheres do setor da construção civil. Então, aquilo que nós já víamos conversando desde o primeiro momento que nós iniciamos aqui o nosso encontro, e nós temos aqui compondo mulheres que atuam em diversas áreas. Então, nós temos uma ginecologista, nós temos uma pediatra, nós temos a doutora Maristela, que atua em muitas frentes, então são tantas que a gente nem precisa numerar, né, nem quantificar, porque a história de vida dela, assim, de trajetória profissional é belíssima, tem muito a contribuir aqui para nós, não só nesse encontro, mas em vários outros. E aí, como nós temos mais duas convidadas que vocês ainda não conheceram, eu vou deixar que elas falem assim, rapidamente, para a gente tentar ganhar tempo aqui, um pouquinho de quem elas são e o que elas estão fazendo aqui hoje para nos auxiliar com todo o conhecimento que elas têm. Oi pessoal, bom dia. Meu nome é Clarissa, eu sou advogada faz 20 anos, especialmente aí na área da construção civil. E também eu tenho uma empresa de cursos, de capacitação e treinamento, também na área jurídica, para auxiliar vários departamentos dentro das empresas. Eu sou esposa também, tenho 3 filhos, né, atuo em todo o Brasil, especialmente em São Paulo. Bom dia, me chamo Bruna, sou gerente de RH, já estou atuando há quase 21 anos na construção civil, sou filha, meus pais estão ali, mãe da Luísa, esposa também, atuei muitos anos frente a uma construtora, resolvi me desligar para passar por uma transição profissional e aí engravidei da Luísa e estamos aí tentando ajudar pessoas e empresas o tempo inteiro. É isso aí. Vocês perceberam que nós temos aqui, compondo, né, esse bate-papo, profissionais multidisciplinares, e como nós não tivemos, ninguém quis colocar o nome para poder fazer perguntas, gente, não, de verdade, de coração, a minha cabeça borbulha assim, ó, de perguntas diversas aqui para todos os segmentos, né, todas as disciplinas aqui apresentadas. Então a gente vai ter que fazer do formato dinâmico, tá? Porque nós temos o privilégio de termos essas profissionais aqui por alguns minutos à nossa disposição. E aí eu vou perguntar para vocês, se vocês querem, se alguém quer fazer alguma pergunta, então a gente vai manter o formato, uma pergunta para cada profissional que está aqui, e se ninguém quiser eu faço. Então, mas eu quero dar oportunidade para vocês. Doutora Maristela, a gente falou aquele dia que a gente cria oportunidade, não é isso? Sempre, sempre. Então, se vocês não fizerem perguntas, vocês não estarão criando oportunidades, fica a dica. Alguém quer fazer alguma pergunta? Olha, muito bem. Olá, bom dia. Sou a Maria. Estou entrando agora nesse segmento de construção civil. Pós-maternidade, né? Sempre trabalhei com gerenciamento de vale transporte e trabalhei no Itaú nos últimos meses e pedi para sair para poder cuidar da minha bebê. E aí eu gostaria de saber como que vocês veem essa questão da mulher e da maternidade, porque eu estou me deparando com muitas negativas quando eu falo que eu tenho uma bebezinha de 1 ano e 3 meses. E eu queria saber qual a visão de vocês em relação a isso. Legal, obrigada pela pergunta. Eu acho que na minha apresentação só esqueci de citar que eu fui recontratada grávida de 5 meses e trabalhei com a Aline alguns anos atrás, mas eu estou aqui por ser um case, né? Por estarmos em um ramo, às vezes machista, às vezes preconceituoso, mas que tem diretores, tem construtoras que dão oportunidade, mesmo sabendo que uma mulher, poucos meses depois, está de licença maternidade. Então, o que eu vejo, assim, posso falar de causa passada, né? Oportunidade. Eu me qualifiquei a vida inteira para fazer o que eu faço, eu tenho certeza da minha capacidade, nunca duvidei dela, mas nunca imaginei ser contratada grávida. Então, assim, ter a oportunidade
receber essa oportunidade. As empresas que conseguem ver que a mulher, ela dá conta de ser a profissional, a mãe, a esposa, a filha, a amiga, ela tem capacidade de ser o que ela quiser, no lugar que ela quiser. Então eu acho que isso vai de como a gente se impõe, de como a gente encara essa situação, de como a gente sai às vezes da cadeira quentinha. Eu falo muito isso para a equipe que eu tenho hoje. Saiam da zona de conforto. Acreditem que vocês podem muito mais do que aquilo que vocês já fazem hoje. Porque histórias lindas vão acontecer. Às vezes a gente não vai nem se esforçar. Eu não falo isso só para mulheres, eu falo para homens também que desejam uma oportunidade, desejam ser diferentes, desejam algo diferente. Se for teu, vai acontecer. Então não importa se você estiver gestante. Hoje eu brinco, eu ponho até no meu LinkedIn, mãe da Luísa, porque eu faço questão. Hoje eu só estou no lugar que cabe a mim, que é uma empresa que entende a minha história, a família que eu tenho, e eu tenho as minhas prioridades, assim como ele me citou. Então cabe sim, a gente é muito capaz de fazer o que a gente faz. Parabéns, é uma história forte, né? De batalha, de posição, que eu sempre digo, ser mãe, estar grávida, não é uma doença, é um processo natural da vida, porque senão ninguém estaria aqui, né? Não é verdade? Como é que você não pode, como é que você encara a sua gravidez, né? E eu acho que é um problema da sociedade que ela deveria ter vergonha de fazer essa segregação, porque nós que vivemos no meio mais construção civil, um meio mais fechado, né? As pessoas são poucas mulheres. Hoje não, você não fala que é pouca mulher, né? Parece que a gente está chorando aí. Não estamos chorando nada, na verdade. Nós estamos nos posicionando onde sempre deveríamos estar. Embora, né, não adianta ficar, porque no meu tempo, né, no meu tempo eu lembro, quando eu falo no meu tempo parece que sou muito velha, mas eu me acho jovem, viu, gente? É jovem há mais tempo, quero continuar a ser, viu? Mas... Só completando, acho que é importante, quem escuta a história acha, nossa, super fácil, nunca foi fácil. Eu também passei por várias coisas, a gente estava tomando um cafezinho antes de entrar aqui, logo cedo, e a gente estava comentando bem por cima. Várias coisas eu passei para chegar onde eu estou. Então, não foi simples, não foi fácil. Ah, tá bom, olha, aconteceu com ela. Não, eu conheço outras pessoas que também tiveram essa oportunidade dentro da construção civil. Então, hoje, eu sempre dei oportunidade. E mais do que nunca, eu aprendo hoje que eu devo dar oportunidades. É verdade, porque é importante, principalmente você de RH, que tem esse olhar de sensibilidade. E não adianta a gente, se a gente não mudar a cultura da empresa, a gente não vai a lugar nenhum, porque se depender só de uma pessoa decidir, aí a gente fica muito vulnerável. Agora, quando você tem uma posição firme dentro da empresa, que tem já uma opinião formada, que já passou, quer dizer, coincidentemente, você passou por isso, então reforça a sua posição. Isso é muito importante para a mulher. Complementando aqui, alguém mais vai querer fazer pergunta? Ótimo, perfeito. Complementando, eu tenho uma situação atípica, porque eu não posso utilizar o que aconteceu comigo, embora sim aconteça não só dentro da construção civil, mas dentro de outros segmentos. Então a gente não pode apontar o dedo e dizer, é a construção civil. Não, nós temos um sistema brasileiro que nós temos algumas deficiências para a inclusão. Então, o fato de eu ter sido mandada embora e não caber naquela caixinha das construtoras, porque, falando comercialmente, tá? A construção civil é um segmento que movimenta o Brasil, é um negócio. Então, a gente tem que entender que não é uma instituição de caridade também. Eu estou sendo fria, mas eu preciso colocar dessa forma. Então, a organização, ela não está preparada para manter um salário de uma pessoa num cargo estratégico, porque o meu cargo é estratégico e acontece com outras pessoas, porque não é uma instituição de caridade, ele precisa do trabalho, ele precisa atender a meta, precisa que a pessoa tenha performance. Precisa ser melhorada essa questão, sim, com toda certeza,
não estou passando a mão e dizendo que o que aconteceu deve acontecer com outras mulheres. Mas eu não gosto particularmente do discurso de vitimismo, e todas as mulheres que estão aqui, nós estamos muito bem alinhadas, porque nosso propósito é justamente não defender esse vitimismo. Então, eu não tive uma caixinha pronta para mim no mercado. Eu continuo sendo profissional e estou desenhando a minha caixinha. O que eu posso fazer para o social? É isso que nós estamos construindo juntas. Para conscientizar que nós temos outra gerente de RH aqui, de uma outra construtora potente no mercado, então nós temos aqui hoje de RH de construtoras, 2 potências que são relevantes no segmento. Nós já conseguimos conscientizar RH de 2 construtoras. Poxa, vamos agora para 3, 4, até a gente conseguir multiplicar. Então, a minha posição à frente desse projeto, junto com essas mulheres aqui, é um trabalho de formiguinha, de conscientização. Não existe a caixinha pronta, vamos construir a nossa. Mas o fato de a gente construir a nossa não significa que nós não vamos pensar na outra mulher. Mas também não podemos apontar o dedo para a construtora e dizer: eles são os terríveis da história. Calma, é um negócio. Senão a empresa daqui a pouco fecha a porta e a gente não tem aí a nossa economia funcionando. Próxima pergunta. Bom, meu nome é Roseli, sou fundadora da empresa Evas Engenharia. É uma empresa voltada para mulheres, para dar oportunidade para as mulheres na área da engenharia. Foi com esse propósito que a minha empresa foi criada. Uma das minhas perguntas, uma delas vai ser assim, o que a gente encontra no mercado, às vezes, é muita dificuldade de encontrar as pessoas com a qualificação. Eu sei que as mulheres têm mais dificuldade porque tem que cuidar da casa, da família. Eu também sou mulher, cuido de casa, família, filho, eu falo cachorro, periquito, papagaio, tudo que todo mundo tem, eu tenho também. Mas é complicado a gente conciliar isso tudo e conseguir fazer, de repente, um aperfeiçoamento, uma atualização, um melhoramento. O que nós, empresários e até mesmo as instituições poderiam fazer para corrigir, né, esse déficit que a gente tem aí no mercado? É um assunto muito sério, é um assunto que eu não vejo como um único representante, uma única empresa, uma única instituição vai conseguir, porque nós temos uma questão social a nível Brasil, não é uma cultura só da construção, como eu falei para vocês. A gente tem que trabalhar num âmbito muito mais amplo, com políticas públicas, que aí o assunto acaba tomando outra proporção. Agora, se você perguntar, dentro dos núcleos que nós temos, nós podemos criar subdivisões. Então, por exemplo, nós temos construção civil, mas construção civil é muito ampla. Então, hoje, se eu pudesse aqui subdividir, nós estamos dentro da construção civil voltado para o predial. Porque a maioria que está aqui está dentro do predial. Então, primeiro, eu aprendi isso em gestão e eu aplico muito quando eu estou falando com as organizações. Você não consegue pegar um problema muito grande e querer resolver ele de primeira. Então, vamos pegar esse problema, vamos dividir em pequenas partes, para que nós possamos enxergar o que nós podemos começar a construir de pouco em pouco. Isso que está acontecendo aqui hoje, por mais que às vezes vocês olhem e falem assim, nossa, tem 63 mulheres presentes, né? Tá certo, né? 63 mulheres, mas nós tivemos a oportunidade, conversei com a Larissa, nós falamos aqui brevemente. Parece algo pequeno, né? Mas são essas pequenas ações que podem gerar uma transformação muito significativa. Por quê? Nós tivemos uma oportunidade que eu nem lembro quando se teve, Larissa. Você me corrija, quando nós conseguimos compor um evento de mulheres com a parceria de uma instituição de saúde com as principais instituições representantes da classe, da categoria. Então nós temos Intracom, nós tivemos a BES, nós tivemos o Instituto de Engenharia, nós temos o CREA. Então, esse movimento aqui, eu acredito que é um modelo eficaz, sim, e é isso que eu acredito, que eu estou lutando, e eu conto com a sua ajuda também, para que nós possamos disseminar e começar a atender essas deficiências que você colocou. Mas não acho que o caminho é abraçar o todo, tá? Se eu estiver errada, qualquer pessoa pode levantar a mão, Márcio, as meninas podem me corrigir. Pensando tecnicamente como uma pessoa de gestão, eu vejo por esse lado.
dividir em pequenas partes e nós vamos trabalhando aos poucos. Então, por exemplo, se você pensar que nós temos aqui uma ginecologista, uma pediatra, se você for falar que você falou da mulher, a mulher, e é isso, se vocês quiserem complementar, fica à vontade, para que, não só a mulher, mas o homem também, eu acho que é muito importante falar sobre isso, para que ele consiga, ou que ela consiga desenvolver uma atividade profissional, para que ela consiga, independente se ela vai trabalhar na construção civil, essa mulher no braçal, ou na área que está ali mais no staff, né, sem pegar mesmo com a mão na massa, ela precisa estar bem psicologicamente, ela precisa estar bem com a saúde. Qualquer pessoa precisa estar bem para poder trabalhar. A pessoa pode trabalhar e ganhar rios de dinheiro. No momento que a saúde lhe falta, nenhum dinheiro vai poder comparar ou realmente, às vezes, trazer a solução para o problema. Estou errada, doutora Beatriz? Isso aí a gente vê toda hora. Na verdade, até em relação ao modelo de consulta que a gente praticava, eu não trabalhei sempre assim, né? Então, no começo, trabalhava com os convênios, fazia um atendimento mais rápido e tal. Então, hoje, a nossa consulta lá é no mínimo de 1 hora e meia, justamente para poder conversar e entender, porque às vezes aquela dor física, no fundo, não é física, então é sempre essa coisa da dinâmica de um problema em casa com o filho, alguma angústia no trabalho, tá todo mundo cheio de antidepressivo, então isso é recorrente na consulta ginecológica. Muitas vezes a paciente vai e a gente só conversa. Né? É o problema de casa, é o cachorro, é a doença da família, às vezes realmente orgânico, ali não tem absolutamente nada. E doutora Daniela, se quiser complementar sobre a questão da família, eu acho que é muito importante. O foco principal é a parceria, né? Que as tarefas têm que estar alinhadas e divididas, né? Então isso gera menos sobrecarga. Então, acordou à noite para ver o neném, não só a mãe, né? Mãe, o pai, todos são responsáveis por essa criação. Com certeza, né, pensando em quem tem filho, quando há essa parceria, essa divisão de tarefas, não ajuda, né? Acho que ajuda não é a palavra, acho que ambos são responsáveis pela criação do filho. Pai, mãe, enfim. Todos eles estão lá e eu acho que quando há também essa divisão de tarefas de uma forma, né, bem determinada e bem alinhada, com certeza a sobrecarga para a mulher fica muito mais amenizada, né? Acho que é isso. Está respondido, né? Mais ou menos. Mas a gente pode continuar nos próximos. Você está convidada, doutora, pode ir? Ela poderia falar qual é o ponto que ela... Não, a gente gostaria que você falasse o que falta responder para poder você complementar. Na verdade, não é que falta responder. Eu acho assim que nós, mulheres, temos uma carga maior, independente, muitas delas nem parceiro tem. Então, eu falo porque eu trato isso na minha empresa, às vezes eu pego terceirizados e a gente presencia isso no dia a dia, né? Que a mulher tem que dar conta e às vezes é impossível dar conta de tudo que a gente está presenciando. Se ela tem um filho, ela tem que dar conta do filho, mesmo com a parceria. Às vezes, muitos homens não são parceiros. Alguns são parceiros, mas muitas delas também são sozinhas, né? E se sentem desamparadas. Eu acho complicado a gente conseguir equiparar a mão de obra em si. A gente sente um déficit de aprendizado mesmo. Não é porque elas não querem, não têm vontade de aprender, elas não querem estar no mesmo patamar, não é isso. É que não conseguem, é difícil conseguir. Para a mulher, não é assim, vitimizando, não, eu estudei, depois dos 40 anos eu fui fazer faculdade, hoje eu tenho a minha própria empresa. Não foi fácil para mim, foi muito difícil, muita luta para eu conseguir chegar onde eu cheguei. Mas nem todas elas conseguem, tem força, às vezes a gente não encontra amparo, tá? Amparo mesmo, técnico, de outros profissionais, nem sempre a gente tem um grupo maravilhoso como esse aqui, em todos os pontos necessários. Então, o que eu queria mesmo ouvir, que eu achei, né, assim, que eu ia ouvir, é que isso se multiplicaria por toda a extensão do nosso país. Eu acho que é isso que a gente está precisando, multiplicar essas ações aqui e fazer com que elas cheguem a mais mulheres possível. É isso que eu queria, que eu achei, né?
Só quero completar assim, o que foi dito. Eu tenho uma história bonita, vamos falar assim, que não é o caso de talvez 99% das mulheres às quais você ajuda. Inclusive na empresa que eu atuo, eu devo desligar daqui umas 2 semanas uma gestante. E aí você olha e fala assim, como assim? Como assim? Cada pessoa tem uma postura, cada pessoa tem uma ajuda. Essa gestante, ela tem a rede de apoio dela, mas ela não se conforma com a gestação dela. E o que está acontecendo com isso? Ela não consegue trabalhar. Então eu estou literalmente, como empresa, porque eu, como gerente de RH, tenho que olhar os 2 lados. Eu estou como empresa tendo uma profissional que, infelizmente, mancha aquilo que eu acredito. Então, assim, eu vou ter que desligar ela com todos os direitos que ela tem. Mas se alguém escuta isso, talvez não da minha boca para eu contar o porquê, vai falar, nossa, mas essa história é tão bonita. Você teve oportunidade. E que oportunidade é essa que você está dando? Nem todo mundo acredita naquilo que a gente acredita. Então eu acho que quando a gente tem um projeto, seja ele qual for esse que você tem, a gente tem que fazer o melhor, mas nem sempre a gente vai atingir todo mundo. Eu aprendi isso. Às vezes a gente fica frustrado, vai para casa achando que vai atingir todo mundo. Talvez a gente fale que qualquer coisa atinja uma pessoa, ou não atinja ninguém, porque o público não quer isso. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Eu devo falar daquilo que eu acredito. Então, assim, hoje, se qualquer mulher me procurar o que eu puder fazer, eu vou fazer. Eu já fazia isso, mas hoje muito mais, porque eu acredito que isso pode acontecer. Então, eu vou ajudar no que eu posso. Já passaram muitos funcionários pela minha mão. Muitos me ligam, Bruna, obrigada por tudo que você fez. Outros nem falam mais, mas tá tudo bem. Então, o que eu acredito? Se você tem um projeto que a gente possa disseminar ele, você fale aqui para 63 pessoas, uma acredita, pega essa uma para dar a mão para ir te ajudar, para ajudar a qualificar, para ajudar a falar assim, olha, eu não consigo te qualificar te pagando nada, nem cuidando dos teus filhos para você ir trabalhar, mas me diz, eu tô aqui, a minha experiência de vida é essa, o que eu posso te ajudar? Porque às vezes é uma conversa, né? Às vezes eu não consigo dar a rede de apoio dela, porque eu também, a minha rede de apoio, meus pais estão no interior de São Paulo, minha filha vai para a escola desde os 3 meses e meio. É isso que eu desejaria para minha filha? Não é, mas é a rede de apoio que eu tenho, é a forma que eu tenho. Então, como eu conduzo isso? Como eu ajudo mulheres? Eu desejaria dar para todas as mães uma rede de apoio. Eu acho que elas merecem, mas nem sempre a gente pode dar. Então, eu acho que é isso. Falou para um público de 63 pessoas, atingir uma, vamos junto e vamos fazer a diferença como a gente pode. Eu ajudo de uma forma, você de outra, e assim a gente consegue transformar pessoas, empresas, empresários e assim sucessivamente. Vou deixar a Larissa falar e eu vou só colocar uma observação para vocês, que eu acho que é uma fala da Larissa. Pessoas curadas curam. Eu falo isso para vocês porque a vida ela é muito cíclica e naturalmente, organicamente, esse encontro está acontecendo com pessoas que, de alguma forma, gente, foi tudo tão natural que eu espero no próximo poder contar para vocês. Mas só vou dar esse exemplo. A Bruna era gerente de RH que me mandou embora quando eu voltei de lua de mel e casei e fiquei de 2015. Aí você... Melhor você nunca trabalhar. Então, mas ela sabe que não partiu de mim, mas como gestora, tinha. E é isso, né? E hoje está aqui se encontrando. É isso. Essa foi a melhor que eu ouvi até agora. Complementando nesse assunto também, nessa questão de rede de apoio, eu acho que a maioria das entidades e todas, conselhos e tudo mais, estão vendo essa necessidade de rede de apoio. Por isso mesmo, dentro do Conselho de Engenharia, foi criado esse programa Mulher justamente porque a maior parte é um público homem, então às vezes eles não entendiam a nossa necessidade dentro do conselho, né? Porque a gente fala de equidade de gênero, né? É diferente de igualdade. De repente, o que para uma mulher precisa, um homem não precisa. Então a gente tem que ter essa visão também. E aí dentro do conselho criou essa comissão justamente para a gente formar essa rede de apoio para outras profissionais. Aí a gente fez uma pesquisa. Qual que é o motivo das mulheres desistirem, às vezes não conseguir se recolocar no mercado depois de uma maternidade? Então aí foi onde surgiu o conselho,
apoiou e falou, não, então vamos cursos EAD, especialização, cursos mão na massa, né, para tentar dar o apoio que a mulher precisa para seguir, né, tanto na carreira profissional quanto na pessoal, na vida pessoal. Até mesmo o Conselho fez uma parceria com a AB, porque muitas mulheres, às vezes, na questão profissional, na questão da vida pessoal, passa por alguma coisa e precisa ter uma assistência jurídica. Então a gente fez essa parceria com a AB. E eu acho que hoje, o encontro de hoje, de estar linkando uma entidade, várias, né? Isso fortalece, isso vem para somar. É uma ação aqui, outra ali, que, como você disse, vai chegar uma hora que vai abranger todo o país, né? Então é uma questão mesmo de trabalho de formiguinha, mas o objetivo é esse, alcançar o todo, né? E aí cada um dentro da sua classe, dentro da sua empresa, criando essas redes de apoio, que é muito importante. Obrigada. Vocês falam, eu lembrei no negócio. Eu sempre ouvi os homens, né? Porque a gente vive no universo. E sempre precisavam de alguma coisa. Eu olhando, eu preciso disso, dá para fazer aquilo, dá para fazer aquilo. Aí eu parei e falei assim, pera lá. Vou dizer o que eu preciso. Vocês chegam e falam assim, quero isso, quero aquilo, mas nunca me ouviram. Vocês têm que aprender a ouvir a mulher, né? Ouvir a posição dela, as queixas dela, porque eu ouvia os homens falarem o que eles achavam das mulheres. Eu achava ridículo, sabe? Como é que pode? Como é que pode ter esse pensamento se é casado, tem mulher, tem filho, a mãe dele? Eu falava, gente, o cara não enxerga a mãe, não enxerga a família. O que ele acha que nós somos? Somos mães, porque, olha, todo mundo, o que ela diz, eu entendo, eu entendo todos os problemas, porque a gente passa por isso. Não estamos sentados aqui porque nós somos lindas, maravilhosas, porque eu, pelo menos, nunca me senti assim, me senti batalhando, procurando, cada vez que eu senti um desafio, eu falava assim, eu vou vencer, eu vou mostrar para esse povo aí o que é isso, você entende? Então, esse não que vinha, hoje eu acho que vem com muito mais leveza, mas já veio muito mais forte. E não vou contar também os problemas das empresas, né? Porque eu também tenho a minha, né? Então a gente também trabalha. Às vezes você tem até um funcionário que ele causa um problema dentro da empresa, nem é o empresário. Porque o cara ele é preconceituoso, sabe? Mulher, faz assim. O que é? O que você faz? Você pensa que você é? Nós somos iguais, nós somos brilhantes, somos competitivas e somos guerreiras. Então eu sempre pensei assim. Minha mãe dizia assim, nunca tenha medo de ninguém. Seja você, seja com seus princípios, eu te dei força, educação, respeito e você vai em frente, sempre com a verdade. Sempre dizendo a verdade, o que você pensa, você não precisa ser agressiva, de vez em quando eu sou, sabe? De vez em quando eu lembro, tem um programa na televisão, eu não sei o nome dele, que é ele fala assim, ele começa a falar fininho, ele tem uma favela lá, no programa de televisão dele, de repente acho que ele se invoca, né, e começa a falar grosso. Eu falei, nossa, esse daqui sou eu. É da brincadeira, mas é verdade. Quando a gente ouve, a gente escuta, mas a gente também tem um lado de colocação, de imposição, que a gente sabe onde quer chegar. Essa é a diferença. Quando ela falou assim, olha, as mulheres não têm, às vezes elas não conseguem fazer o curso, olha, eu me ralei muito na minha vida, viu? Ralei muito porque antigamente eu trabalhei, sou de uma família que já vem de construção civil, então nasci na construção civil, eu conheço isso, já ouvia na mesa de casa todo mundo falando em trabalho, construção,
mas eu sempre fui uma menina que queria ser muito independente. E como é que era? Quando você era dependente, eu falava assim, ai, pai, mãe, eu queria ir em tal lugar. Aí, dependendo do lugar, eu falava, não. Por que não posso ir, né? Não, porque ficavam inventando um monte de coisa, porque não queriam realmente, né? Aí eu pensei assim, falei, mas eu vou trabalhar. Vou trabalhar porque a única independência que tem numa mulher é a situação financeira. Ela se torna mais independente, porque a independência vem de pensamento. Você já nasce pensando que você vai ser independente. Mas o fator de a gente ganhar o dinheiro da gente fortalece muito essa independência. Então isso cria uma força. Então, com 17 anos, eu fui trabalhar na empresa da minha família. E eu tinha um tio que falava assim para mim, você vai começar do nada. E eu falava assim, por que do nada, né? Não, eu entrei na empresa e não sabia atender o telefone. Aí eu falei, é por isso que você vai começar do nada. Você vai passar por todos os departamentos e vai começar a entender o que é uma empresa. Na hora eu achei meio assim, mas vamos lá, né? Que me ajudou muito. Na hora eu falei, puxa vida, né? Eu vou ter que fazer tudo isso. Eu achei que era arrumar um empreguinho e depois ganhar meu dinheiro e já estava estudando, né? Então, eu falei, eu vou aprender assim. Não foi assim. Aí, quando ele falou do salário, então eu me acabei. Ele acabou de jogar uma tonelada de água em cima de mim. Falei, qual vai ser o salário? Ele falou, salário mínimo. Eu falei, o quê? Eu? Salário mínimo, minha filha. Você vai ver quanto custa. Eu falei, não dá nem pro meu cabeleireiro. Ele falou, se vira. Aí eu falei assim, eu posso ter um motorista? Ele falou, de jeito nenhum. Por Deus, eu falei, esse cara tá de gozação comigo, né? Porque ele quer que eu desista. Falei, não. Eu fui, eu trabalhei, eu fiz tudo que as pessoas faziam. Eu comia no refeitório da empresa. Não, eu não tinha privilégio, não. Todo mundo saía para almoçar, meus pais, meus tios, todo mundo lá. E eu comia no refeitório da empresa. Tive até cólica de rim, juro por Deus. Olha, você ainda teve a oportunidade de ganhar um salário mínimo. Eu ganhava R$450. Você não sabe da época que era salário. Se não fossem os pais para ajudar, aquela loucura, então, assim, já trabalhei ali, a Aline falou sobre trabalho, mas assim, até no Farol, eu tinha um objetivo. Qual era o meu objetivo? Fazer a formatura da 8ª série. Não dava, os pais não tinham condições, enfim. O que eu vou fazer? Trabalhei no Farol, e daí? Hoje eu sou a pessoa que eu sou e, assim, eu falo isso para todo mundo. Começa de baixo, não dá para você começar. Às vezes a gente não tem condições de estudar direto. Vamos fazer o que dá, da forma que dá e da melhor forma. Eu acho que é esse que tem que ser o lema. Não importa quanto seja, qual função seja, faz o que dá para fazer para tentar atingir o objetivo. Eu acho que é isso. E eu aprendi a viver assim, você entende? Então nada, não foi assim, porque você é lindinha, que você é neta do dono. Não, vem aqui, vai ralar, quer trabalhar? Vai ralar, vai aprender a profissão certa, aí você vai se definir na vida que realmente o que você quer ser. Eu conto isso assim com muito orgulho. Eu tenho orgulho do meu tio, porque o chefe tinha que ser o tio, não era o pai, nem era o avô, não era ninguém, mas ele me ensinou um caminho da verdade, da vida. E é assim que a gente faz. Você falou do seu salário, naquela época o salário não atingia nada, né? Era pior ainda. Mas era com tanta... Eu ficava tão feliz quando eu recebia aquele dinheiro que eu aprendi também a administrar o dinheiro. E saber que não era assim, olha, eu tenho isso. Não, eu tinha que viver, aprender a viver. E eles mostraram para mim que a vida não era fácil. Que era tudo aquilo que eu via, não tinha nada a ver com a realidade da vida. E fui estudar, eu fui ser mãe,
Eu tinha 2 filhos, a diferença dos meus filhos é 1 ano e meio, era como gêmeos. Porque quando eu casei, eu falava para o meu marido, eu quero ter gêmeos, meu sonho é ter gêmeos. Eu falava, por quê? Porque eu criava os 2 de uma vez. Achava mais fácil. Quando o Felipe nasceu, 6 meses depois eu já estava grávida. A mulher falou, você está grávida? Eu falei, eu? Parabéns, você está grávida. Por que eu vou falar em casa? Eu estou grávida outra vez, eu nem tenho menino de 6 meses. Aí o neném nasceu, todo, né? Aí eu estava desesperada, né? Porque eu falei, nossa, 2 filhos, 2 choros. Meu marido falou, mas você não falou para mim que queria gêmeos? Eu acho que eu estava louca. E assim caminha. Então é difícil quando a gente vê as pessoas, fazendo que é difícil é de qualquer jeito, gente. A gente tem que lutar, tem que ter muita perseverança, muita. Não é fácil para ninguém, as histórias são brilhantes, mas a gente tem que ter força de vontade. Não tem ajuda de psicólogo, é boa, por isso este momento aqui traz muita força, uma ajuda jurídica, um departamento que já passou, que já despediu. Essa foi o melhor dos melhores. Você vai nas éticas que vem viu? Cada hora de um jeito. A pediatra que olha o nenê e vê a importância da saúde numa criança, que a gente não pode descuidar nenhum minuto, né, doutora? Você falando da família, a gente se sente aqui fortalecido, porque todo mundo tem uma história. E as histórias, embora seja cada um na sua, mas elas convergem no mesmo assunto. Força, vontade, propósito, né? Senão eu vou ficar o dia inteiro aqui. Né? Tem mais alguém para fazer a pergunta? Vamos fazer um combinado? Gente, assim, temos ainda 3 palestras maravilhosas. Vão ser palestras rápidas. Então eu peço para vocês, aguente só mais um pouquinho, por favor. O melhor da festa é o que fica por último. Eu prometo para vocês. Não tô vendendo jabá aqui falso não, tá? Então faça a sua pergunta por gentileza. Aí depois disso nós encerramos essa parte e aí nós vamos para as palestras finais que estão assim excepcionais. Elas estão aqui, preparadas. Sabe aquelas mulheres assim? Eu tô aqui, sentindo aquela potência que vai para a guerra na linha de frente. São essas 3 que estão aqui, Estão preparadíssimas. Por favor, faça a sua pergunta. Boa tarde, pessoal. Na verdade, agora eu preciso fazer mais uma pergunta, mas eu vou primeiro dar os parabéns aqui, falar que esse evento aqui é maravilhoso e quem teve a iniciativa e quem está aqui também participando está de parabéns. E eu quero perguntar para ela do RH primeiro, depois eu pergunto para a advogada também, porque eu dei o cano na minha empresa hoje, será que eles vão mandar eu embora? Pede para me ligar que eu vou te defender, prometo, tá? Eu dei o cano para estar aqui hoje. Tem a médica, pede atestado. Então. Só fazer o Pix. Pessoal, assim, eu acho que iniciativa é tudo. Eu tive realmente a iniciativa de deixar de trabalhar hoje para estar aqui, para conhecer mais, né? Já vim acompanhando um pouco aí o que era esse movimento, mas quis conhecer de perto e participar, né? Que eu acho que não é só conhecer, é você participar, você estar junto ali. Eu estou na construção civil desde 86, comecei era criança ainda, já passei por todos os processos, hoje eu sou engenheiro, formei o ano passado, né? E tem um projeto que chama Biblioteca na Obra, aonde eu levo treinamento para as pessoas dentro do canteiro. Eu coloco de fato uma bibliotecazinha no canteiro da obra, para incentivar as pessoas a lerem, a se qualificarem. Eu já falo assim, as mulheres que estão indo para a construção civil, eu acho que vai tomar o lugar dos homens, porque assim, não, de verdade, a gente precisa de qualificação e mulher tem muito mais vontade de estudar do que homem. E hoje nós temos em torno de 12 milhões de pessoas, 12 milhões que não sabem ler e escrever. E isso dá impacto danado na qualificação e no resultado dos trabalhos.
Então a gente precisa realmente de pessoas mais qualificadas dentro do nosso canteiro. Hoje em dia a construção civil mudou muito. Hoje a gente tem obra seca, que é uma obra que você usa apenas uma parafusadeira, né, engenheira? Para fazer, que é o steel frame, é o de flame. Então, assim, precisa realmente de pessoas qualificadas e não é tão pesado assim. Acho que as mulheres estão inserindo num bom momento, né? Não tem mais cimento, diminuiu bastante essa coisa de você fazer concreto, fazer essas coisas todas, que já vem tudo pronto, né? Então, assim, mas a minha pergunta é em relação um pouco a isso também, né? Se esse movimento já pensou em ter um direcionamento, em que posição que as mulheres vai inserir melhor, né? Se a mulher vai estar com a parafusadeira lá na mão, se esse segmento vai seguir por uma coisa mais administrativa, existe já um pensamento nessa orientação assim, ou se cada uma vai procurar o que gosta de fazer, e se já tem algum lugar para a mulher, por exemplo, aqui no Sindicato da Construção, algum lugar que a mulher pode procurar para ela ser orientada nesse sentido também, né? Respondendo a sua pergunta, porque ela realmente complementa todo esse momento que nós estamos vivendo. Quando eu falei inicialmente que eu mostrei aquele projeto do PDCA, o PDCA são várias ações, e como eu coloquei para você, constrói. Isso aqui não é a linha, eu dei o pontapé inicial, o projeto é você também. A sua ideia faz parte do projeto, a ideia dela faz parte do projeto. Isso daqui não vai morrer, nós vamos continuar conversando. Após o encerramento, vocês vão receber uma sacolinha, tem o contato de todo mundo aqui, tem os nossos contatos, nós vamos fazer reuniões, eu vou pegar a sua ideia, eu vou pegar a ideia dela, nós vamos trazer isso para todas essas instituições que estão aqui, que nós já falamos, que nós já temos reunião, né, Larissa? Só para você entender, a coisa está tão rápida, por isso que acreditem, gente, acreditem. Após esse movimento, semana que vem a gente já vai se reunir para a gente poder conversar. Então nós vamos utilizar Sintracom, que já tem um trabalho maravilhoso, né, com mulheres, que já tem essa qualificação com parcerias, né? A gente já tem trabalhos em outras instituições, a gente tem dentro do CREA qualificação, tem mulheres que querem fazer curso e tem cursos online de graça. Então a informação precisa chegar. O slogan é informação que gera transformação. Não é a Aline, não. Você já faz parte do Metamorfose. A transformação já começou aqui, já chegou aí, já chegou lá e nós vamos juntos. Então, nós não temos ainda a questão da leitura, mas você vai trazer. E ter um homem aqui agora é um privilégio. Quem dera se esse restante de cadeiras estivessem todas ocupadas por homens e mulheres. Porque aqui não é segregação. Pelo contrário, você entendeu o espírito. É todo mundo junto. A construção civil não é só de mulher e não é só de homem. O trabalho precisa ser feito por todos. E para nós encerrarmos e irmos para a última parte do nosso encontro maravilhoso, a doutora Clarissa, ela não teve pergunta direcionada. Mas eu vou deixar que ela pontue, assim, em 2 minutos, assuntos extremamente importantes para a mulher e o que tem a ver o jurídico com todas essas questões. Porque nós precisamos estar informadas, alinhadas com saúde física, com saúde emocional, com respaldo de RH, com respaldo jurídico. Para consultores, incorporadoras, roteadoras, enfim. Mas hoje a gente vê também, especialmente aí em área trabalhista, que temos aí várias, tem muita coisa acontecendo, né? Desde o programa Emprega Mais Mulheres, né, que se tornou lei, tem aí uma obrigatoriedade de combate a assédio, né? Assédio sexual, moral, enfim. E tem outras frentes também acontecendo na área jurídica que as empresas precisam estar atentas, porque precisam se adequar, né? Não só na área trabalhista, mas a área trabalhista é algo que sente-se muito rápido na empresa, né? E isso precisa ter esse aculturamento, né? Não só porque isso vai trazer maior produtividade para o colaborador e para a empresa, né? Porque quando a gente anda corretamente na empresa, a gente também tem
a contrapartida dos trabalhadores que se sentem satisfeitos, né? Então, assim, vocês vejam, né? Ela mandou embora, mas elas não deixaram de estar de mãos dadas. Olha que coisa interessante. A gente sempre lembra quem deu a mão para nós naquele momento, porque todo mundo aqui, tenho certeza que já passou por poucas e boas, né, no seu caminhar. E é muito sobre isso, é muito sobre continuar andando, é muito sobre continuar fazendo o que precisa ser feito, aquilo que ninguém quer fazer, aquilo que ninguém quer ir no farol fazer. Mas quem vai fazer? Eu vou fazer. Então, já que ninguém quer fazer, eu faço então. Não é demérito, não é indigno, né? Então, a gente precisa a gente precisa enxergar a realidade, que muitas vezes é dura sim, mas eu preciso entender onde eu quero chegar. E eu tenho que ficar olhando para lá, que é o meu propósito, é a minha motivação. E aí, quando a motivação quer cair, eu vou apelar para a minha disciplina, porque eu quero chegar lá. E às vezes parece que a vida da gente, sim, está desbarrancando aqui dos lados, mas eu tenho que continuar olhando para frente. Então, são histórias aqui de força, de superação, e eu tenho certeza que aquela pergunta que foi feita, eu não entendi o nome dela, mas realmente, se ela tiver impactado uma única pessoa ali na empresa dela, é para aquela que ela vai dar a mão, e daqui a pouco essa outra pessoa vai inspirar outra pessoa, e como uma onda, que nem eu falei no início. Então é isso, pessoal. Pensem também aí nessa questão de ter a saúde jurídica em dia. Porque com problema, com muitos problemas na cabeça, sem a gente conseguir discernir, a gente também muitas vezes pode esmorecer. Então, nós somos um conjunto, tá? E cada um aqui contribui com algo. Por quê? Porque somos multiformes. Um precisa do outro para se encaixar. Obrigada. Gente, muito obrigada.